Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agradecemos pelo dia, agradecemos por esse tempo de louvor e agora te convido para nós passarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando nas quartas à noite o livro do Apocalipse. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse de número 2, nós vamos fazer uma leitura inicial. Antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a orar, preparando o seu coração para se aproximar da palavra de Deus com reverência, pedindo que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia e por tudo que o Senhor nos deu nele. Rendemos a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, juntamente com todos os irmãos que estão conosco agora, onde quer que cada um esteja. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de louvor. E agora nós abrimos a Tua palavra, abrimos o nosso coração e com reverência, humildade, te pedimos, Deus, fale conosco. Que o Teu Espírito Santo venha trazer a Tua palavra, a Tua revelação ao coração de cada um que inclina o seu ouvido para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É o comecinho da carta de Éfeso. Nós estamos estudando o Apocalipse de uma forma simplificada. E no nosso último encontro, nós pedimos que todos lessem mais de uma vez o Apocalipse capítulo 1. Espero que você tenha lido, tendo em mente o que a própria palavra diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam. Então, do ponto de vista do céu, de Deus, os bem-aventurados na terra, os abençoados, muito felizes, são aqueles que leem, ouvem e guardam a revelação de Jesus Cristo, a palavra da profecia deste livro. Hoje nós vamos ver capítulo 2 e 3 de Apocalipse, passarmos algumas informações para depois a gente ler em casa esses 2 capítulos. Fica como tarefa para a gente ler sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, queridos, nós vamos lembrar que no capítulo 1, João viu Jesus glorificado. E Jesus falou para ele: escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. As que viste, o que foi que João viu? João viu Jesus homem, ensinando, curando, libertando. João viu Jesus sendo humilhado, sendo preso, crucificado, ressuscitado e arrebatado. João só não tinha visto Jesus glorificado. Agora João, no capítulo 1, ele vê Jesus glorificado. E fica claro que o livro de Apocalipse é um livro de juízo. Esse Jesus que ele vê agora, o Filho do Homem, ele é bem diferente de Jesus Salvador. Ele é para Jesus o Rei, para os judeus o Rei e para os gentios o Juiz. Seus olhos de chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, seu rosto como o brilho do sol na sua maior força, seu cabelo e barba branca, um cinto de ouro no peito, suas vestes talares. João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. É diante desses pés que todo joelho se dobrará.
que toda língua confessará. Então nós temos aí uma apresentação de Jesus, juiz, o juiz de toda a terra, o juiz de todas as pessoas. Lembrando que em Mateus 24:30, o próprio Jesus disse: então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão. Por quê? Porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Jesus poderoso, Jesus triunfante, Jesus glorioso, foi o que João viu no Apocalipse capítulo 1. Então, no Apocalipse capítulo 1, João vê Jesus glorificado, ele vê a igreja, que é os candeeiros, que significa a igreja para iluminar ou para alumiar a terra. O candeeiro serve para isso, é o castiçal, que segura a luz. Então fica claro no capítulo 1 de Apocalipse que a igreja é a luz do mundo, o mundo está em trevas e que Jesus glorificado tem nas suas mãos os seus pastores, que ele chama de anjos, as suas estrelas, e ele anda no meio das igrejas. Ele anda no meio das igrejas. Então nós sabemos hoje que o ministério pastoral, ele é valorizado nessa revelação inicial, e nós podemos dizer que dificilmente a gente vai encontrar alguém que conheceu Jesus que não tenha passado por um ministério de um pastor. A grande maioria, todos nós que nos convertemos, temos algum dia, algum pastor, alguma igreja, alguém com chamado, que apresentou Jesus na nossa vida. Bem, no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, nós temos as 7 igrejas, conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse, ou como as 7 igrejas da Ásia Menor. Tanto faz, as duas definições estão corretas. Estas 7 igrejas, se nós entendermos hoje, no tempo que nós temos o significado delas, essa leitura para nós nunca mais será a mesma. Elas são abençoadoras, porque fala da nossa história. As 7 igrejas, elas são representativas. Elas representam a igreja desde que ela nasceu, no século I, até o último momento que ela vai ficar aqui, que é a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Então, olha algumas informações interessantes. Primeiro, essas 7 igrejas, elas eram igrejas locais. Eram pequenas igrejas que existiam. Tinha o seu grupo de membros e tinha os seus pastores, os anjos. Pode ver que na carta endereçada tem destinatário e tem remetente, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem escreve é aquele que anda no meio das 7 igrejas e que tem na sua mão as 7 estrelas. Está identificado o destinatário, está identificado o remetente. Então, queridos, nessa época que João está escrevendo, é ano 96. Ano 96 não tinha só 7 igrejas, tinha dezenas, centenas de pequenas igrejas espalhadas pelo mundo. Lembra que em Atos 2, na primeira pregação, se converteu 3.000 almas? Na segunda pregação, se converteu 5.000 almas. Isso era ano 33, um pouquinho para frente, logo depois da morte de Jesus, 50 dias depois. Pentecostes é a festa de 50 dias depois da primícia, que Jesus ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte, ou seja, lá no ano 33, já tinha milhares de convertidos. João está escrevendo agora em 96. Você pode imaginar a quantidade de igrejas que já existia naquela região, e até longe dali. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, procurou 7 igrejas que estavam vivendo situações que a igreja dele viveria ao longo de toda a sua existência. É muito importante você entender isso. Nós vamos ver que
as cartas, se você ler as cartas e ver o período que ela representa, aquela igreja vai estar vivendo exatamente o que ela viveria num período que ainda não existia. As coisas que são. É incrível, é maravilhoso, é brilhante essa precisão profética, essa revelação divina. Como alguém pode revelar o que a igreja vai viver quando ela ainda vai viver? Ela não existe. As 7 igrejas, elas são representativas, elas representam 7 períodos, embora elas sejam 7 igrejas reais, elas existiam. Se você for até hoje lá na Turquia, e qualquer guia turístico vai te levar ao lugar onde elas existiam. Falava, aqui existia Éfeso, aqui existia Esmirna, aqui existia Pérgamo, Sardes. Você pode ir lá até hoje. Pode não ter a igreja, mas eles vão dizer, aqui era o local que estava a igreja, o anjo que Deus revelou a João no Apocalipse. Para a gente entender a mensagem das 7 igrejas, que a igreja é composta na sua grande maioria de gentios, vamos lembrar que revelação semelhante Deus fez no Antigo Testamento para Daniel, quando revelou os impérios. Quando Daniel estava em Babilônia e o Jeremias já tinha profetizado que eles ficariam lá 70 anos, quando terminou 70 anos, Daniel aplicou no seu coração de jejuar e orar e perguntar para Deus o que ia acontecer com o povo judeu, que é o jejum dos 21 dias de Daniel. A resposta que o anjo trouxe para Daniel foi, Daniel, 5 impérios ainda existirão. E Deus revela o que vai acontecer com o povo judeu, desde o decreto, que está lá nas 70 semanas, de Ciro para reconstruir Jerusalém, que Jerusalém vai ser reconstruída, que o Messias virá e ele será morto, pula os 2000 anos da igreja e deixa a última semana, que é da grande tribulação. Mas quando Deus revelou para Daniel, olha, 5 impérios mundiais virão ainda, Daniel estava vivendo no primeiro. Hoje tudo isso é história. Você sabe que depois da Babilônia vieram os medos e os persas, você sabe que depois dos medos e os persas veio a Grécia, você sabe que depois da Grécia veio Roma, e você sabe que depois de Roma existe hoje, como uma expressão de potência mundial, a Europa unificada, o mercado comum europeu. Tudo isso você fica sabendo em Daniel 2 e em Daniel 7, quando nada disso existia. Deus revelando para Daniel, que perguntou, eu quero saber o que vai acontecer com o teu povo agora. Da mesma forma, Deus mostra para João as coisas que ele viu, agora ele está vendo o Cristo glorificado, aí Deus revela para João a história inteira nossa, de quando a igreja nasceu, do primeiro convertido, até o último. E essas igrejas, elas estão representadas aqui nas 7 igrejas da Ásia. É uma mensagem, então tudo está revelado. O destino do povo judeu, que vai chegar aqui na grande tribulação, que é a semana que falta, e o destino da igreja e o destino do mundo. Tem gente que ainda pergunta, cadê Deus? Como cadê Deus? Está tudo revelado. Ele falou, eu estou no meio dos 7 candeeiros. Eu tenho na minha mão os meus pastores. Ele está revelando, ele está edificando a sua igreja, ele está falando com o seu povo. Ele está cumprindo exatamente o que nós lemos em João 5,39. Examinem as escrituras, vocês vão me encontrar lá. Agora as pessoas querem saber onde está Deus sem ler a Bíblia. Assistindo TV, internet, Netflix, série, nós não vamos saber onde está o Senhor. Jesus falou, examina as escrituras, que vocês vão me achar nela, é elas que de mim testificam. Ele é o verbo, ele é a palavra viva. Então está tudo revelado, ele revelou para Daniel todos os impérios com riqueza de detalhes. No capítulo 2 ele revela os impérios, e no capítulo 7 ele revela os imperadores.
aqui agora em Apocalipse capítulo 2 e 3, ele mostra para João 7 igrejas, e ele tem uma mensagem para cada uma delas, ele tem um elogio quando ela é digna, ele tem uma advertência, e essas 7 igrejas significa 7 períodos que a igreja de Jesus viveria aqui na face da terra. É o tempo dela. Por exemplo, você vai encontrar, o primeiro que nós lemos é Éfeso, que é a igreja do século I. Daqui a pouquinho a gente volta nela. Ela existiu nos primeiros 100 anos. O nome Éfeso quer dizer desejável, ela é a igreja do amor decadente. Depois de Éfeso vem Esmirna. Esmirna quer dizer amargura, a igreja perseguida. Ela representa a igreja do período do ano 100 até o ano 300. Depois vem a igreja de Pérgamo, que ela quer dizer casamento, e ela representa do ano 300 até o ano 500. A igreja de Pérgamo, que o nome Pérgamo significa casamento, o caráter dessa igreja era uma igreja mundana. Depois desse período vem a igreja de Sardes, e a igreja de Sardes quer dizer remanescente. Ela é conhecida como igreja morta, nós vamos ver por que já já. E ela existiu de 1518 a 1750. Em 1750 começou a igreja de Filadélfia, que ela permanece até hoje. Filadélfia quer dizer amor fraternal, é a igreja missionária. Ela, junto com a igreja de Laodiceia, que começou até em 1751, que existe até hoje, e Laodiceia quer dizer direito do povo, igreja morna e não tem elogio. Então veja que Éfeso era um lugar, ele existia. Não é um símbolo. E Éfeso quer dizer o quê? Éfeso quer dizer desejável. Qual o caráter dessa igreja? O caráter dela é que ela é a igreja do amor decadente. Nós não vamos ter tempo para a gente abrir todas as portinholas das 7 igrejas e entrar dentro dela e ver a mensagem para aquele período. Mas é impressionante saber que Deus, antes delas existirem, lá no ano 96, Ele mostra para João que o que elas existirão, o que elas viverão e o período que elas representam. E nós que estamos aqui na época de Laodiceia e conhecemos a história da igreja, bate certinho. Precisão divina, precisão profética. Como alguém pode escrever a respeito da história da igreja no mundo, os períodos, achando uma igreja local que tem as mesmas características da igreja mundial que vai viver na face da terra? Quem está me entendendo? Diga amém. Queridos, é a nossa história. Apocalipse capítulo 4, já acabou o livro do Apocalipse para a gente. A igreja está no céu. Lembra da primeira encontro nosso? Que Apocalipse tem uma mensagem para cada povo, uma mensagem para os judeus, uma mensagem para a igreja e uma mensagem para o mundo. A mensagem para a igreja, ela acaba aqui, capítulo 3. Capítulo 4 do Apocalipse, você vai ver no nosso próximo encontro, a igreja está no céu. Alguém vai dizer, nunca imaginei que Apocalipse fosse tão simples assim para a igreja. É a revelação de Jesus, mostrando como Ele está, glorificado, que Ele está andando no meio da igreja, que Ele está vindo agora para reinar para os judeus, para julgar os gentios e para buscar a igreja. E Ele revela a igreja, Ele fala, eu estou no meio dela em todos os períodos, tenho os meus pastores na minha mão, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós abrirmos a porta de cada uma dessas 7 igrejas, por exemplo, como o tempo é curto, vou abrir a de Éfeso e a de Laodiceia, a primeira e a última. Como eu disse, Éfeso, a igreja do primeiro século, ela é chamada de desejável. Por que ela é desejável? Poxa, ela é a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos.
você pudesse escolher um período para pertencer à igreja, qual período você escolheria? Éfeso. Sabe quem pastoreava Éfeso? João. João, antes de ir para Pátimos, ele era o pastor de Éfeso. Sabe quem ministrou em Éfeso durante 3 anos, incansavelmente? Paulo. Você vai ver em Atos 20 e 31, que Paulo ensinou em Éfeso por 3 anos. Você vai ver em Atos 20 e 27, que ele falou: jamais deixei de vos ensinar todos os desígnios de Deus. Paulo falou para Éfeso assim: ó, tudo que Deus me deu eu falei para vocês. Atos 20 e 27. João era o pastor. Ela era uma igreja laboriosa. Jesus, quando falou assim, escreve para o anjo da igreja de Éfeso, diz para ele que eu sei o seu trabalho, eu sei o seu labor, eu sei a sua paciência, eu sei que você não gosta de profeta falso, que você põe à prova os que dizem e não são. Quem não quer congregar numa igreja dessa? É a igreja do primeiro século, ela durou 100 anos. Mas, em dado momento da carta, falou assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja, ela é chamada, o caráter dela é igreja decadente, porque, embora ela fosse laboriosa, ela estava muito ocupada com o serviço e estava esquecendo do seu relacionamento de amor com Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Arrepende, volta onde você caiu e pratica as primeiras obras, senão eu brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, ou seja, você não vai brilhar mais. Vou tirar o brilho de Deus da tua vida. Olha, Jesus chamando a igreja desejável para se arrepender. Tem gente que acha que arrependimento é só coisa de ímpio. Tem gente que acha que arrependimento é só para pecador. Ele acabou de elogiar, falou: sei o teu trabalho, a tua paciência, o teu labor, conheço a tua vida, você é zeloso, é incansável. Mas sabe o que está acontecendo com a igreja desejável de Éfeso? Ela tem um caráter de amor decadente. O seu trabalho não está esquecido. Deus falou para Éfeso assim: eu sei do seu trabalho. Tudo que você fez eu sei. Mas tem uma coisa contra ti. Você esfriou no seu amor comigo. Olha que coisa interessante, queridos. Sabe o que a carta está dizendo? É uma carta. Uma carta. Quando a gente lê Éfeso, é como se você tivesse recebido uma carta. Vem para você. Você é o destinatário e você abre. E antes de abrir a carta, a primeira coisa que você olha é quem é o remetente. Aí quem é o remetente? O Deus glorificado, o Cristo glorificado, escrevendo para nós, dizendo: eu sei tudo que você está fazendo, todo o teu trabalho. Estou contra ti que esqueceu do seu amor. Ele está dizendo assim: olha, se eu não tiver você e o seu amor, teu trabalho não me interessa. Sabia que a coisa que Deus quer na terra só é nós? Se Deus não tiver você, Ele também não quer teu dinheiro, Ele também não quer teu sacrifício, Ele também não quer nada seu. Porque Ele não morreu por aquilo que a gente possa fazer para Ele. Se Ele tiver você, aí tudo que você fizer para Ele, até um copo de água fria, você será recompensado. Mas se Ele não tiver você, tem gente que está disposto a dar tudo para Deus, menos Ele. Tem gente que trabalha, sacrifica, oferta, contribui. Ele só não tem coragem de entregar a vida dele. Abrimos a porta de Éfeso, é isso que tem lá dentro. E como bate? Como bate certinho com o que eles viveram? Então ele diz: arrepende e volta e pratica o primeiro amor. Você sabe quem é que está escrevendo e você sabe para quem que eu estou escrevendo. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então preste bem atenção. Em todas as cartas vai dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que Jesus não tem as igrejas. Jesus tem a igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. E onde é que está a igreja dele? Nas igrejas. Dentro da igreja, visível, espalhada em todo o tempo, representada aqui nas 7 igrejas de Éfeso, existe a igreja de Jesus. Os verdadeiros cristãos. E Apocalipse tem uma mensagem para eles, igreja de Jesus. E quem não é igreja de Jesus, ou ele é judeu, ele tem a mensagem que é para os judeus, e se ele não for nem judeu e nem igreja, ele é gentil, ele é mundo. Então tem a mensagem de juízo para o mundo. Se você abrir qualquer portinha, se tiver tempo, fala, vou estudar Esmirna. Você vai abrir a portinha de Esmirna e vai ver que ela funcionou ela existiu do ano 100 ao ano 312. É a igreja, Esmirna quer dizer amargura. Qual o caráter dessa igreja? Ela foi perseguida, é a igreja da perseguição. Foi quando começou a violenta perseguição sobre o povo de Deus, do ano 100 até o ano 312. Se você ler a carta, você vai ver que eles têm uma perseguição severa, fala, te livrarei da tribulação, fala de uma tribulação de 10 dias, que pode representar os 10 imperadores que perseguiram durante esse imperador violentamente a igreja cristã. Bate os acontecimentos com o nome e com o caráter da igreja. E em cada uma delas tem um elogio. A igreja perseguida, Jesus disse para ela assim, eu sei que você é rico, que você não tem muitos recursos, mas você é rico. Socialmente ela não era rica, ela tinha pouca coisa, mas ela era rica. E como foi uma época que matou muita gente, a perseguição matou muita gente, é essa carta que tem aquela promessa, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida e você não sofrerá o dano da segunda morte. E assim por diante, se nós abrirmos cada portinha dessa. Vamos abrir a igreja de Tiatira. O que é a igreja de Tiatira? Ou melhor, pulei a de Pérgamo, né? Depois de Esmirna é Pérgamo. Ela existiu do ano 300 a 500. O que significa Pérgamo? Pérgamo quer dizer casamento. O que aconteceu nesse período para essa igreja chamar casamento? O caráter dela é mundana. Foi nesse período que o imperador Constantino uniu o Império Romano com a igreja cristã. E a igreja cristã passou a ser a igreja romana. E o Império Romano, com toda a sua orgia, violência, devassidão, paganismo, se disse cristão. Por isso ela é chamada de Pérgamo, que quer dizer casamento, e o caráter dela era mundana, mas a igreja de Jesus acabou vivendo a parte dessa igreja oficial, e o elogio para ela é, você não negou a fé. Ela continuou crendo em Deus e viveu à margem da religião oficial do Império Romano. A Tiatira, que é a próxima, que é do ano 500 a 1517, é a que sacrifica. Tiatira quer dizer que sacrifica sempre. Ela é chamada de igreja profana. É esses 1000 anos que o Império Romano liderou o mundo com a sua religião idólatra. Foi a mais idólatra de todos os tempos. É chamado de um período de trevas sobre o mundo. Aí em 1517, vem a igreja de Sardes, que ela é chamada de remanescente. É a época dos reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio. Sardes quer dizer remanescente. Qual o caráter dessa igreja? Morta. Mas a igreja dos reformadores, ela foi considerada igreja morta? Sim, porque os reformadores, eles, como igreja, eles pouco avançaram. Apareceu mais o nome dos reformadores, eles começaram a discutir suas teses, brigar entre eles, e a igreja mesmo avançou muito pouco. O que veio avançar foi a próxima igreja chamada de Filadélfia, que é a pós-reforma.
Essa era a igreja do amor fraternal. Filadélfia quer dizer amor fraternal, e o caráter dela era igreja missionária. As únicas duas igrejas que não têm elogios da parte de Deus, do remetente, é a igreja dos reformadores, que é a remanescente. Parece que a glória ficava mais com o nome dos reformadores do que com Jesus, na glória humana. Eles foram importantes no contexto da igreja? Sim, mas como igreja, a igreja não avançou, ela foi chamada de morta. E a outra que não tem elogio é a igreja do nosso tempo, a última, de Laodiceia, que quer dizer direitos do povo, a igreja da democracia, a igreja de cada um faz o que quer. Laodiceia quer dizer direitos do povo, chamado de igreja morna, não tem nenhum elogio. Então, queridos, abrindo a portinha de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, nós estamos escrevendo a parte final da igreja. Apocalipse 2 e 3 é a história da igreja desde quando ela nasceu até o dia do arrebatamento. As 7 igrejas que ali existem, elas são reais, foram escolhidas por Deus. Na sua onisciência, ele viu que elas representavam e tinham características de períodos que a igreja viveria. Então ele disse para João: escreve as coisas que são. As coisas que são é o tempo da igreja, que já vai para 2000 anos que a igreja está aqui. Então, na igreja de Laodiceia, você vai ver que o anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele diz para a igreja de Laodiceia: você pensa que você é rica e você não sabe que você é pobre? Usa até um termo pesado, desgraçado, cego e nu. Eu te aconselho que você de mim compre riqueza verdadeira, ouro para enriquecer-te, colírio para abrir os teus olhos e vestes para cobrir a tua nudez. Interessante, queridos, é que a igreja de Laodiceia, ela tem o famoso versículo que a gente costuma dizer: eis que eu estou à porta e bato. Laodiceia, Apocalipse 3 e 20. Depois dele falar: eu te aconselho que você tem que comprar ouro, ele fala por que ele está sendo duro. Eu repreendo e disciplino todo quanto amo. Estou falando assim com você, Laodiceia, firme, porque eu te amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, o mundo pode fazer o que quiser, viver o que quiser. Deus não está falando com ele, está falando com a igreja de Laodiceia. Então a igreja, no seu último período na face da terra, é bem isso que ela está vivendo. É a igreja rica, rica de dinheiro, rica de templos, rica de talentos, rica de muitas coisas, porém espiritualmente morna. É a igreja que se acha. É só a gente dar uma olhada para o comportamento da igreja. Até parece que Deus é o servo, as pessoas apontam o dedo para Deus, exigem de Deus, se zanga com Deus, cobra de Deus. Diferente da igreja em outros tempos. É uma igreja que se acha direito do povo, cada um se acha senhor. Pensando que ele é a razão da existência de tudo. E Deus diz para ela: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Todas as cartas ele diz: o que vencer ao vencedor. Então, em cada período da igreja, a igreja tem que vencer as circunstâncias que ela existe. Então, a igreja primitiva, ela tinha que vencer a frieza do amor.
amor decadente, os fiéis tinham que vencer isso, não deixar o amor morrer. A igreja perseguida tinha que vencer a perseguição que matava, destruía, fazia o povo sangrar. A igreja de Laodiceia, ela tem que vencer exatamente a soberba. Ela tem que vencer o mundanismo, a frieza, esse distanciamento de saber que Deus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se Ele está à porta e bato, Ele está do lado de fora. Olha que interessante, nós estávamos relacionando os 5 impérios mundiais, que foi a revelação de Deus para Daniel, contando toda a história do povo judeu, juntamente com as 7 igrejas do Apocalipse, que é todo o tempo da igreja. No Antigo Testamento, termina com Deus fora do templo. E no Novo Testamento, termina com Jesus fora da igreja. Quem me entendeu, diga amém. Como é que terminou o Antigo Testamento? Que começou lá com Abraão, e os filhos de Israel, e os profetas, e chegou o Cristo. E quando o Cristo veio, João Batista já chegou dizendo, voz do que clama no deserto. Por que Deus está clamando no deserto? Porque ele estava fora do templo. O templo estava na folha de pagamento de Roma. O templo estava corrompido. O templo não era mais confiável. Quem tinha as vestes sacerdotais e quem cuidava do ritual daquele templo, era tudo gente que já não tinha mais o chamado de Deus para a sua vida. E, entanto, Deus, quando o último sacerdote a se manifestar, que é João Batista, filho de sacerdote, da linhagem sacerdotal, que não estava comprometido com Roma, ele pregou no deserto. Por isso vestia diferente e comia diferente, porque era sacerdote. Como é que termina o Antigo Testamento? Deus fora do templo. Mas aquele templo foi criado para Deus, aquele culto era para Deus e Deus estava fora. Como é que termina a igreja? Tem 7 períodos revelados por Jesus aqui a João, dizendo, escreve para o anjo, avisa o anjo, e fala para ele falar para a igreja. Como é que termina em Laodiceia? Jesus fora da igreja. E aí, pastor, o senhor está falando que Jesus está fora da igreja, o que a gente está fazendo aqui então? A igreja instituída não existe mais. Uma única igreja que ela possa falar, essa é a igreja de Jesus. E qual a igreja de Jesus? Essa que ele está dizendo aqui, ó, estou à porta e bato. Ele apela ao indivíduo, não é às massas. É um a um, ouvindo a voz do Espírito, se arrependendo, se convertendo e fazendo parte da igreja que Jesus edifica com o Espírito Santo, a igreja invisível. Aquela que está escrita em Atos 2, que o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. À medida que o Espírito Santo ministrava a salvação no coração de alguém, que o seu nome era escrito no livro da vida, ele era acrescentado à igreja. Mas não existe um endereço, uma placa, uma denominação no mundo que você possa dizer, olha, essa é a igreja de Jesus, ela está lá. Ele falou, não, ele está fora. A igreja instituída, não adianta querer prender Jesus dentro dela, que ele está fora. Ele falou, eu estou à porta. E ele não está na porta de uma denominação, ele está na porta das pessoas. Apelando às pessoas. Época de Laodiceia é época de cada um individualmente cuidar do seu chamado, abrir o seu coração e permitir ele entrar em sua casa e cear com ele. Se ele abrir a porta, eu entro e eu cearei com ele. Eu entrarei em sua casa, fala da sua vida, e eu cearei com ele e ele comigo, comunhão individual. Muito parecida com a carta de Éfeso, quando Jesus glorificado diz para Éfeso, para que tanto trabalho, para que esse ativismo, se o relacionamento não está ficando bom? A carta de Laodiceia é a mesma coisa, ele falou, para que tanta riqueza, para que tanta coisa, não adianta pensar, porque a igreja perseguida, ela tinha pouco e Deus disse para ela, você é rico.
A igreja de Laodiceia falou para ela mesma, eu sou rica, e ele falou, você é pobre. Você é pobre de comunhão, você é pobre de zelo, porque você é morno. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas não acreditam mais nisso de 100%. Não, vivemos num tempo que a gente acha legal ser morno, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. Nós somos a geração mais ou menos. Como é que está? Mais ou menos. Como é que vai? Mais ou menos. A gente não acredita 100% no céu, mas a gente também não quer saber desse negócio de inferno. A gente está um pouco com Deus e um pouco com Deus, um pouco lá. A igreja morna. E Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar. Olha como é que isso bate. Na igreja de Laodiceia, lá tinha águas mornas. Águas termais. Como nós temos aqui na nossa região. Água quente. E quando alguém com sede se via obrigado a tomar essa água, ela dava vômito. E Jesus, na sua onisciência, como eu disse, cada portinha dessa, cada igreja que você abre, você vê que o que ela vivia naquele contexto vai bater com o contexto espiritual no tempo dela. A igreja Laodiceia, aqui no fim, foi revelada por Jesus para João, lá no ano 96, dizendo que nós viveríamos esse tempo de direitos do povo. É o povo que decide. Então, essa força chamada multidão, quando se tem uma multidão, ninguém encara. Tem que fazer a vontade deles. E aí, para fazer a vontade da multidão, muitas pessoas esquecem de fazer a vontade de Deus. Porque se você for fazer a vontade de Deus, a multidão não quer. E a multidão, ela tem um poder tão influenciador nas pessoas, que as pessoas, quando se vê no meio de uma multidão, eles não querem saber para onde vai e o que está vivendo. Eles se sentem inseguros. Está todo mundo indo, está todo mundo fazendo. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela vive dentro desse contexto de direitos do povo. Enquanto muita gente está vivendo essa vida morna de direitos do povo, achando que é rico, achando que sabe tudo, achando que está bem vestido. Veste, gente, fala de moralidade. Lembra que Adão se vestiu com folha de figueira e para Deus ele continuou nu. Ele só se cobriu para ele mesmo. Deus falou, quem foi que te falou que você está nu? Eu comi da árvore que o Senhor falou para eu não comer. Aí Deus foi matar um cordeiro, derramar um sangue inocente para fazer uma veste. Ou seja, a veste de Cristo que derramou o seu sangue é que nos purifica da nossa nudez. Lá na parábola do reino dos céus, onde fala de alguém que não estava vestido adequadamente, está dizendo que ele não está vestido do traje nupcial, providenciado pelo próprio rei. Então a única veste que nos cobre da nossa nudez, da nossa imundícia, é a justiça de Cristo. E tem gente se preparando na igreja de Laodiceia, se preparando para encontrar com Deus, confiando na sua moralidade, no seu cristianismo, na sua fé. Ele está confiando nele, ele está nu. Ele está confiando no seu progresso, ele está achando que ele está rico, mas ele está pobre de Deus. Ele está achando que ele sabe tudo, mas ele não tem a visão da revelação da palavra. Então o conselho para a igreja de Laodiceia é, você precisa de colírio, você precisa de ouro, você precisa de vestes, para não aparecer a vergonha da tua nudez. Então, queridos, o Antigo Testamento, ele termina com Deus fora do templo, e o Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja. E termina dizendo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Onde quer que tenha uma igreja, que seja pregada a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo falando. A verdadeira igreja tem ouvidos para ouvir. As igrejas
nem todo mundo. Veja que para cada uma das igrejas é quem tem ouvido. Não está dizendo todo mundo aqui vai ouvir. Quem está dizendo é o Cristo glorificado. Ele falou, não, quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir. E o vencedor? Vencedor do quê? Cada um, no seu tempo, venceu o que ele tinha que vencer. Por exemplo, nós vivemos no tempo de Laodiceia. Nós temos que vencer as tribulações que vêm sobre Laodiceia. A frieza, os direitos do povo, Jesus do lado de fora, da igreja instituída, o apelo dele ao indivíduo, dizendo, eu estou à porta, eu bato. Se abrir, eu entro, cearei com ele e ele comigo. Adiante, se você abrir, nós vamos fazer a festa. O Espírito Santo entrando na sua vida, e a sua vida como casa do Espírito Santo, e é assim que termina a igreja de Laodiceia. E o versículo 21 diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Então, queridos, eu quero encerrar aqui dizendo que o Apocalipse 2 e 3 é uma revelação profunda de 7 igrejas que existiam naquela época, porém elas são representativas de 7 períodos que culmina com todo o tempo que a igreja vai viver aqui na face da terra. Você vai ver, na próxima vez que nós voltarmos em Apocalipse capítulo 4, não tem mais igreja na terra. Então guarde essa informação. Apocalipse 1 até o 3, 19 vezes cita a igreja. Do 1 até o 3. Do Apocalipse 4 até o fim da grande tribulação e até o 22, nenhuma vez mais cita a igreja. A igreja acabou aqui. Seria simplório demais dizer, para nós, igreja, o que interessa mesmo é Apocalipse 1, 2, 3. O Apocalipse acaba para a gente aqui. O que nós vamos ver depois tem a ver com os judeus, tem a ver com os gentios, tem a ver com a tribulação, e tudo isso Deus revelou para que o seu povo soubesse de antemão. Porém, você não vê mais a igreja na terra a partir do capítulo de número 4. Isso é um fato. E à medida em que a gente formos avançando dentro do livro do Apocalipse, você vai ver que não aparece mais a igreja. Do 1 até o 3, onde nós chegamos hoje, 19 vezes. O resto, nenhuma vez mais. Por quê? No capítulo 4, João falou, eu vi uma porta no céu. Ele já não está mais na terra. Amém, queridos? Então, eu convido vocês a lerem, com essas informações que nós passamos hoje, a lerem as cartas, capítulo 2, capítulo 3, leia mais de uma vez, entenda, porque nós precisamos dessa bem-aventurança, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro. São revelações de Jesus aos seus servos e são profecias de Deus para o seu povo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Eu convido você para, onde você estiver, fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse tempo diante da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua palavra. Nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É o teu evangelho, ó Deus, que ilumina a nossa vida. É o teu evangelho que tira todas as trevas, toda a confusão, todo engodo, todo engano, cai por terra, ó Deus, diante da luz poderosa do teu evangelho. Eu quero pedir, ó Deus, que cada pessoa que esteve conosco neste momento, ouvindo a tua palavra, ele seja iluminado por ela. Que toda confusão, toda distração, todo engano, toda religiosidade,
toda ideia preconcebida, tudo aquilo que não vem da tua parte, tudo que é humano, inútil, religioso, caia por terra, ó Deus, diante da autoridade da tua palavra, que ela nos alcance com poder e autoridade para cumprir em nós, ó Deus, tudo que lhe apraz. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.